decoro regimental e sob proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária. Convido nesse momento para fazer parte da mesa o senhor vereador Almir Vieira. Convido também a coordenadora do Março Roxo, senhora Priscila Krieger. Cumprimento a todos os vereadores mirins presentes, convidados e especialmente agradecemos os presentes nessa plateia e aos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Solicito aos vereadores mirins que digitem suas senhas para confirmar a presença no plenário. Convidamos a todos que puderem, para, em posição de respeito, acompanharmos o hino de Blumenau. Convida a vereadora mirim Ana Carolina Luciane Correa para fazer um momento bíblico. Suba à tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer das minhas mãos, como oferenda vespertina. Salmos 141, versículo 2. Convida a vereadora mirim Bárbara Albino Bernertz para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, com absoluta prioridade,
a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Solicita a primeira secretária para que faça a leitura da ata da primeira sessão ordinária. Aos 6 dias do mês de março do ano de 2017, às 9 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a primeira sessão ordinária do ano, sob a presidência do vereador mirim Thomas Otti Correia. Em seguida, o presidente solicitou que os vereadores mirins presentes confirmassem presença em plenário, constatado o número regimental de vereadores mirins, deu-se início à sessão com execução do hino nacional. Após, a vereadora mirim Ágata Priscila Montebeller fez a leitura do momento bíblico e, em seguida, o vereador mirim Gustavo Vespel Antunes fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. A primeira secretária fez a leitura da ata da sessão solene de posse e eleição da primeira mesa diretora dessa legislatura, ocorrida no dia 6 de março de 2017, o que foi aprovado por unanimidade. Na sequência, fez uso da tribuna livre a professora, historiadora e diretora do Patrimônio Histórico Museológico de Blumenau, senhora Sueli Petri, e presidente do Rotaract Blumenau Munique, senhora Stephanie Cristina Machado Barbosa, e o vereador mirim Alexandre Caminha. Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram uso da tribuna para seus pronunciamentos. Foi colocado em discussão o requerimento número 1, que foi aprovado. Nada mais havendo a tratar, o presidente mirim deu como encerrada a presente sessão ordinária, convocando todos os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, que ia realizar-se no dia 20 de março de 2017, às 15 horas, no plenário José Henrique Flores, na Câmara Municipal de Blumenau. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão. Os contrários, que se levantem. Convido neste momento o senhor vereador Almir Vieira para utilizar a tribuna livre pelo tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores mirim, público que nos assiste em casa e aqui no auditório, boa tarde. É com muito prazer e muita honra que venho aqui hoje poder falar um pouco para vocês o que eu sinto de quando eu vejo essa Câmara de Vereadores mirim, o que eu sinto aqui é uma esperança na política, eu sinto aqui uma esperança num Brasil novo, um Brasil melhor, e é dentro disso que eu quero falar algumas palavras para vocês. Eu solicitei esse espaço aqui hoje, na Tribuna Livre da Câmara Mirim, para não poder deixar passar em branco a oportunidade de expressar o quanto eu fico admirado com o interesse dessas crianças em aprender sobre política. O interesse em poder fazer algo pela comunidade em que vive, sendo estes tão jovens. Vereador Mirim é realmente um projeto essencial para todos os dias de hoje. É uma forma de inserir nossas crianças no cenário político, fazendo-os ver a importância da ética e da moral. É um projeto com capacidade de transformar o futuro da nossa nação, porque, sim, o futuro do nosso país depende de vocês. E se pudermos ensinar e mostrar a elas que devem agir sempre com honestidade, botando os interesses da comunidade antes dos seus próprios interesses, então poderemos ter uma esperança ainda maior de uma sociedade melhor. Por isso, meus jovens parlamentares, quero lhes parabenizar por terem dado esse primeiro passo. Estarem aqui, sentados nessas cadeiras, é uma grande responsabilidade. Vocês estão representando cada uma das pessoas, dos colegas, dos amigos, dos alunos que votaram em vocês. E acreditam no projeto de vocês. Portanto, defendam os interesses dessa coletividade. E somente dessa forma, vocês poderão voltar para casa orgulhosos dos seus trabalhos. E o mais importante,
espalhem esses valores cívicos a seus colegas, seus professores e seus pais. Façam com que esses se importem mais com a sua comunidade, que cobrem mais de seus representantes políticos. Quero dizer para vocês, como eu já inicialmente falei, que é um orgulho para mim poder estar aqui. Na minha época não existia o vereador Mirim, tenho certeza que se tivesse eu estaria participando, porque eu venho de uma família que tem uma linha política. E digo mais, vocês aqui, talvez num primeiro momento não sabem da importância de estarem aqui. No primeiro momento vocês talvez ainda não assimilaram, mas com o passar do tempo vocês vão poder entender cada vez mais o processo. E vocês vão ver quanto é importante o papel de vocês aqui. E que isso sirva para vocês no futuro. Que isso venha a desencadear dentro de vocês um sentimento que possa estar fazendo com que a nossa sociedade comece a acreditar mais na política. Porque, querendo ou não, nós somos e nós vivemos da política. A política faz parte do nosso dia a dia. A política faz parte da família. Dentro da nossa família nós temos política. Na nossa sociedade nós temos política. No nosso colégio nós temos política. Ela é essencial. E vocês são privilegiados de poderem estar aqui desenvolvendo a política. Vocês são privilegiados de poderem estar aqui numa sociedade onde tem, agora vai me faltar número de tantos alunos, vocês são 15 selecionados para estarem aqui. Eu quero novamente parabenizar cada um de vocês e quero dizer para vocês, continuem nessa carreira. Tentem, pelo menos, entender, porque nós sabemos muito bem dos nossos compromissos civis, no dia 2 de outubro ou dia 5 de outubro, fazer o voto, ir lá votar. Mas muitas vezes a gente esquece da nossa responsabilidade de estar cobrando dos nossos políticos. E às vezes a não cobrança acaba acontecendo coisas que denigrem a imagem. Por isso, eu peço para vocês que cada dia que vocês puderem passar para um amigo, passar para o pai, passar para o professor, passar para o colega, o quanto é importante nós conhecermos e sabermos da política, vocês vão estar formando e vocês estão sendo formados cidadãos do bem, sabendo o funcionamento e a tamanha importância que ela tem para cada um de nós. Às vezes as pessoas podem pensar que a política não serve para nada, mas ela serve sim. É daqui, agora falando em município, que sai a legalidade para nós termos um transporte coletivo melhor, para nós termos uma condição melhor para os nossos pais, para os nossos alunos, para a creche. Sai daqui, dessa casa legislativa. São leis que nós formalizamos aqui. E vocês, no futuro bem próximo, podem estar sentados aqui, formalizando com ideias que vêm ao encontro do que a nossa sociedade quer, ao encontro do que os nossos pais esperam. Quero deixar hoje esse recado para vocês, quero dizer novamente o tamanho do meu orgulho de poder estar aqui. Queria poder ver mais e poder participar mais com vocês, porque a empolgação que eu vejo no rostinho de vocês faz acreditar que a política tem condições de mudar. E são vocês os precursores disso. Talvez hoje o entendimento de vocês não vai ser aquilo que eu estou falando aqui, mas uma hora nós vamos poder, talvez, que Deus me permita, conversar com algum de vocês. Eu posso estar conversando hoje aqui com um prefeito, um vereador, um deputado, ou por que não um presidente da República? Fiquem firmes como vocês são no estudo de vocês. Fiquem firmes nessa linha, porque vocês têm a chance de mudar muita coisa. E colocam em prática aquilo que vocês aprendem dentro de casa. Sem vergonha de errar. Porque só erra quem quer fazer o melhor. Termino meu discurso enfatizando que será uma honra sempre que puder novamente participar com vocês. E quero dizer para vocês mais uma vez, meus parabéns individual a cada um de vocês pela coragem de estar aqui sentado. Obrigado. Agradecemos ao senhor vereador Almir Vieira e convidamos a coordenadora do Março Roxo, senhora Priscila Krieger, para que faça uso da palavra, pelo tempo de até 10 minutos. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando em casa e aos vereadores mirins também. Quando eu recebi o contato para falar com vocês a respeito do Março Roxo Blumenau, fiquei muito feliz
em saber que nós teríamos esse espaço, porque cada espaço, seja ele onde for, que nós ganhamos para falar sobre epilepsia, com certeza são mais pessoas que são conscientizadas a respeito dessa doença. Não sei se vocês tomaram conhecimento, mas eu acredito que sim. O Março Roxo é um projeto de lei que foi aprovado nessa Câmara de Vereadores há 3 anos atrás. Na mesma linha de raciocínio que o Almir colocou, é dessa casa que saem projetos de lei que são importantes para a nossa comunidade. E o Março Roxo é um desses projetos que hoje tem uma lei municipal. E Blumenau é a primeira cidade no país a ter um mês todo de conscientização com relação a essa doença. Então, a minha ideia de falar com vocês é o quê? Vocês são estudantes, né? Eu pesquisei um pouquinho sobre a vida de vocês e eu percebi que todos aqui estão vinculados a um colégio, seja ele municipal, estadual ou da rede privada. E eu gostaria que vocês fossem multiplicadores, né, para que a gente consiga ir espalhar dentro dessas escolas a conscientização com relação à epilepsia. Se eu passar para vocês um recado do que é a epilepsia, o que se faz diante de uma crise epilética, gostaria muito que vocês replicassem isso no colégio de vocês. Quem sabe, ano que vem, porque hoje é dia 20, né? Então a gente já passou aí da metade do mês de março, talvez vocês não tenham tempo hábil para fazer um projeto nas escolas de vocês. Mas ano que vem, eu acredito que vocês possam fazer um movimento dentro de cada escola. Fazer um teatro, fazer uma conscientização, pegar um dia dentro do mês de março e explicar para os amigos da sala de vocês, ou até mesmo da escola de vocês, como funciona, o que é a epilepsia, como ajudar alguém com epilepsia. Tá? Talvez alguns de vocês já presenciaram uma crise epilética, não é uma coisa boa de se presenciar, por isso que esse espaço que está sendo cedido é muito importante, tá? Porque mesmo que não seja uma coisa agradável de se presenciar, vocês precisam estar habilitados a ajudar alguém com uma crise epilética. Então, eu vou passar para vocês, de uma forma bem básica, digamos assim, o que se faz diante de uma crise, até para você que está nos acompanhando em casa, pela TVL, para que você também aproveite o momento e aprenda junto com nós, né? A ideia é o quê? Se você está de frente com alguém que está tendo uma crise epilética, você tem que deixar a pessoa de lado, né? Então, se ela já está caída ao chão, deixa ela de lado, a cabeça de lado também, porque essa posição de lado facilita com que a saliva, né, escorra pela boca. A pessoa que está tendo uma crise convulsiva em decorrência da epilepsia, ela saliva mais naquele momento. Então, o maior perigo não é a crise convulsiva, mas sim eu aspirar a saliva. E daí a saliva vai para o pulmão. E aí é que mora o perigo. É muito raro alguém morrer de uma crise convulsiva, mas aspirar a saliva é bem mais fácil. Certo? Então, por isso, essa postura lateralizada para facilitar a saída da saliva. O outro ponto é ficar calmo, né? Nós não precisamos ter 2 pessoas em crise, uma com crise nervosa e outra com crise epilética. Então, ficar calmo para poder ajudar essa pessoa. O outro ponto, então, é deixar a pessoa o mais confortável possível. Então, afrouxa casaco, tira relógio, porque ela vai estar se debatendo. Então, qualquer coisa que esteja presa no seu corpo vai machucar ainda mais, além dos abalos motores. Proteger a cabeça, colocando, então, ou uma bolsa, um casaco, enfim, ajudando para que não cause mais uma lesão, né, além da que ela possa estar se sentindo naquele momento. Ficar por perto e, se conseguir, pessoal, contar quanto tempo está durando essa crise. Porque isso, para o atendimento médico, é muito importante, ter uma noção da duração da crise, né? Então, passar isso para o médico e, se essa crise não cessar entre 5 minutos, ligar para o SAMU 192 ou até mesmo para o bombeiro, que é 193. Se a crise cessar antes dos 5 minutos, não preste o atendimento e saia correndo, né? A pessoa que tem uma crise epilética, ela precisa do seu atendimento, ela volta da crise um pouco confusa.
Então, é muito importante ligar para o pai, falar com o diretor da escola, dar essa assistência, ou até mesmo levar a pessoa para casa, se for o caso. Tá? Então, esses são os passos, essas são as posturas que vocês que estão em casa nos acompanhando e vocês que são aqui como vereadores mirins podem replicar nas escolas de vocês. Porque ninguém aqui está imune, digamos assim, de ter uma crise convulsiva. Quem sabe, o epilético pode ser o vereador do lado, ou pode ser o seu irmão. Tá? Independente de quem possa ter a crise epilética, é muito importante ter a capacidade de ajudar. Eu quero aproveitar esse momento que me foi concedido aqui e convidar todos vocês, façam seus grupos, tá, de amigos. Sei que vocês têm grupos de amigos e de estudos, enfim, para praticar algum tipo de esporte. Eu quero que vocês estendam esse convite que eu vou fazer para vocês agora, que nesse domingo, dia 26, que é o Dia Municipal e o Dia Internacional de Conscientização com relação à epilepsia, nós teremos a nossa primeira caminhada do Março Roxo, que vai sair da prefeitura, vai pegar a Rua 7 de Setembro, na altura da Flamingo nós vamos quebrar, voltar pela Rua 15 e voltamos à à Prefeitura Municipal. Na prefeitura nós vamos fazer a soltura de balões roxo, para pedir, então, uma postura mais firme do Poder Executivo e também do Poder Legislativo com relação a políticas de atendimento à pessoa com epilepsia. Então, esse vai ser a nossa ação de encerramento do Março Roxo. Então, nós estamos convidando, aproveitando esse espaço para convidar vocês e o grupo que vocês estão inseridos. Levem seus pais, seus parentes, lembrando que eu posso não ter epilepsia hoje, mas quem sabe o meu amigo pode ter. Talvez o meu amigo tenha tanta vergonha por conta dos rótulos que a epilepsia traz, que eu não sei que meu amigo tem epilepsia. Eu, na frente desse movimento do Março Roxo, eu recebi alguns relatos de algumas mães, né, que o filho, depois que desencadeou as crises epiléticas, não quis mais ir para a escola, porque os amiguinhos ficaram rindo quando dá uma crise durante a aula. Porque talvez um colega de sala não sabe que ele tem a crise, mas, na verdade, não é porque ele quer, é porque realmente ele está acometido dessa patologia. Então, todo esse movimento e todo esse apoio que eu vim aqui pedir na tarde de hoje é para que talvez lá na frente, quando a minha filha tenha a idade de vocês, e quem sabe um dia ela não venha ocupar aí um cargo de vereadora mirim, ela não esteja passando pelas dificuldades que os filhos das mães que eu conheço estão passando nesse momento. Tá? Então, eu peço bem firmemente o apoio de vocês para que vocês repliquem essa informação. O Março Roxo ele tem uma página no Facebook onde nós compartilhamos todas as nossas ações de conscientização e essa caminhada também está compartilhada lá. Eu gostaria muito de vê-los no dia 26. Eu sei que, às vezes, a gente tem compromisso já agendado com os nossos familiares, dependemos dos nossos pais, vocês, né? Então, mas tentem conscientizar os pais de vocês da importância desse movimento. Então, eu peço o apoio de vocês novamente, ratifico o meu pedido e também quero deixar uma observação para as meninas. Fico muito contente com o número de vereadoras que tem essa casa. É o contrassenso, né, Almir, com as nossas vereadoras, né, nós não temos nenhuma representante mulher, né, então eu fico muito feliz em ver que hoje essa Câmara está bem mista mesmo. E espero, como o vereador bem colocou, que com essa sede, né, com essa sede de fazer parte da sociedade blumenauense, de conseguir fazer a diferença que foi despertada em vocês, para que vocês estejam aqui hoje, que isso continue. Que os obstáculos da vida pública não façam com que vocês desistam, porque a política existe, ela vai continuar existindo, ela é necessária para o desenvolvimento desse município e de todo o país, e nós não podemos perder bons vereadores, bons políticos, por conta de alguns percalços, que acontecem na vida política. Então, peço que vocês, meninos e meninas, continuem nessa luta. Às vezes vai acontecer alguns imprevistos, não tão bons, certo? Mas não é desistindo que a gente vai fazer um futuro diferente. Ok? Agradeço o espaço e tenham uma boa tarde. Agradecemos ao senhor
vereador Almir Vieira e a senhora Priscila Krieger pelas palavras proferidas, pois tenho certeza que contribuirão para a nossa formação como cidadãos participativos em nossa sociedade. Caso vossas senhorias tenham outro compromisso, sintam-se à vontade. Passamos agora para os oradores inscritos nos dias de hoje. Com a palavra, a vereadora mirim Bárbara Albino Bennertz, do Colégio Castelo, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar ao presidente mirim, Thomas Otti Correia, os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores e vereadoras mirins, público aqui presente e os que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet. Uma boa tarde. Hoje venho falar sobre um assunto que poucas pessoas conhecem, o Dia Nacional dos Animais. O objetivo dessa data é conscientizar as pessoas de como tratar os animais, não só os de estimação, mas também os selvagens. Muitas vezes, vemos cachorros jogados nas ruas, machucados, mas isso não deve de acontecer, até porque a Lei Federal número 9.605, de 1988, artigo 32, diz: praticar o ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano e multa. Colegas, pensem. O tempo não volta. O que você fez está feito. Não tem como correr atrás. A data é comemorada no dia 14 de março, mas não devemos de amá-los, ter consideração e brincar com eles somente neste dia. Eles também são seres vivos, também têm sentimentos. Ninguém aqui gosta de receber carinho somente no seu aniversário ou uma data que lhe represente. Sabe aquela bola de pelo que lhe espera todos os dias? Então, ela também pode trazer alguns benefícios, como redução da pressão arterial, combate à depressão, incentivo à prática de exercícios, senso de responsabilidade e elevação da autoestima, entre outros. Agora, falando sobre animais selvagens, eles sofrem muito. Mesmo tendo áreas de preservação, muitas vezes seus habitats naturais são destruídos para fazer hidrelétricas, lápis, papel e etc. Na maioria das vezes, eles ficam longe da família. Isso com certeza deve ser ruim, mesmo eles sendo bem independentes. Concluímos que devemos valorizar os animais. Se você ver alguém maltratando os animais, denuncie. Todos temos vida, desde um mosquito até um ser humano. Para finalizar, gostaria de deixar uma frase de Leonardo da Vinci. Chegará um dia que os homens conhecerão o íntimo dos animais, e neste dia, um crime contra um animal será considerado um crime contra a humanidade. Obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Gustavo Germano Buldort, da Escola Básica Municipal Anne Mary Teschentin, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o excelentíssimo presidente mirim Thomas Otti Correia e, em seu nome, os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e aos que acompanham pela TV Legislativa e pela internet, uma boa tarde. O que venho falar hoje é sobre o Dia Internacional da Mulher, que é comemorado no dia 8 de março. A ideia de criar o Dia da Mulher surgiu no final do século XIX e iniciou do século XX nos Estados Unidos e na Europa. No contexto das lutas femininas por melhores condições de vida e trabalho e pelo direito de voto, segundo o site pt.wikipedia.org. Em 26 de agosto de 1910, durante a segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas em Copenhague, a líder socialista alemã Clara Zetkin
propôs a instituição de uma celebração anual das lutas por direitos das mulheres trabalhadoras. A primeira celebração se deu em 28 de fevereiro de 1909, nos Estados Unidos, seguida de manifestações em marchas em outros países europeus. As manifestações uniam o movimento socialista, que lutava por igualdade de direitos econômicos, sociais e trabalhistas, ao movimento sufragista, que lutava por igualdade de direitos políticos. Na década de 1970, o ano de 1975 foi designado pela ONU como o Dia Internacional da Mulher, e o dia 8 de março foi adotado como Dia Internacional da Mulher, pelas Nações Unidas, tendo como objetivo lembrar as conquistas sociais, políticas, econômicas das mulheres, independente de divisões nacionais, étnicas, linguísticas, culturais, econômicas ou políticas. Aproveito o momento e parabenizo todas as mulheres aqui presentes e que nos assistem pela TV Legislativa pela passagem do Dia das Mulheres. Obrigado pela atenção. Passo a palavra ao vice-presidente vereador mirim Bruno Ricardo Mali, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, o vereador mirim Tomazati Corrêa, da Escola Barão do Rio Branco, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo vice-presidente mirim, Bruno Ricardo Mali, e em seu nome os demais integrantes da mesa diretora. Colegas vereadores mirins, o senhor vereador Almir Vieira e a senhora Priscila Krieger, que estiveram presentes na sessão. Público aqui presente, internauta e ao que nos acompanha pela TV Legislativa. Uma boa tarde. O dia 14 de março foi o Dia Nacional dos Animais, e nada melhor que discutirmos sobre o bem-estar deles. Ir ao zoológico é uma experiência que ajuda no desenvolvimento de uma criança, conhecendo a fauna natural do país e mundo. As crianças adoram, mas será que os animais também? Zebras, girafas, elefantes, leões. Todos esses animais são vistos como dóceis, mas não paramos para pensar que o instinto deles é a caça. Achamos que, em um estalar de dedos, os animais que vimos em documentários de vida selvagem se tornam dóceis e submissos ao homem. Mas até quando? Os animais podem contrair doenças parecidas com a depressão, por estarem enjaulados, como se baterem em paredes ou pararem de comer. Em março de 2016, uma menina foi ao zoológico e passou perto de um leão, que a impressionou. A menina, então, decidiu mandar um beijinho no vidro. O leão enlouqueceu e começou a arranhá-lo loucamente. Os animais parecem tranquilos, mas às vezes um pequeno gesto faz eles explodirem com a situação de estresse que está presente na vida deles. Os animais merecem estar livres, não enjaulados ou em gaiolas, para satisfazer a vontade humana. Para que ter um passarinho em uma gaiola cantando só para você, quando se pode colocar alpiste em um local e vários passarinhos podem cantar todos os dias? Para que ter um cachorro se ele vai ficar o dia inteiro preso enquanto você trabalha e você dá uma mínima atenção de noite? Em Blumenau, temos fundações para a proteção e cuidado dos animais. Mas será que damos a devida atenção a elas? Vamos ter um espírito de comunidade e, quando conseguirmos, vamos ajudar o próximo. Não quer dizer que não é nosso, que não precisamos ajudar. Estamos criando fábricas de cachorro. A raça é tudo. Tratamos um cachorro por o quê? Pelagem? Tamanho? Mahatma Gandhi disse: a grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus animais são tratados. Então, vamos fazer essa nação ser reconhecida pela liberdade dos animais e seu bem-estar, e fauna exuberante. Quando os libertarmos, nós libertamos. Obrigado pela atenção.
Vereador. Bom, eu queria parabenizá-lo pelo seu discurso, pois eu também tratei desse tema hoje e eu acho isso um tema muito importante, né? Pois os animais, muitas vezes, nós pensamos que eles são simplesmente felizes em seus habitats, como não nos naturais, mas sim como zoológicos ou mesmo nas nossas casas. Mas, na verdade, não. Pode ser que eles estejam tristes ou até mesmo com essas doenças que você falou, parecidas com a depressão. Então, eu gostaria simplesmente de parabenizá-lo pelo seu discurso. Obrigada. Agradeço, vereadora. Muito obrigado pela parte. Obrigado. Devolvo a palavra ao presidente Thomas Alti Corrêa para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, o vereador mirim Gustavo Westphal Antunes, da Escola Básica Municipal Lorecita Bowman, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores Mirim de Blumenau, Thomas Alti Corrêa, e em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e aos que nos acompanham pela TV Legislativa, além da internet. A todos uma boa tarde. Dedico esse texto a todas as mulheres. Uma em especial, minha mãe, Fernanda Westphal, que nos assiste pela TVL. No mês de março, em especial, ouvimos falar muito sobre o Dia Internacional da Mulher. Parabenizamos nossas mães, professoras e tias. Mas, realmente, sabemos a importância desse dia? O seu real significado? Quais fatos lhe deram origem? São inúmeros os questionamentos sobre esse assunto. Pois bem, caríssimos, a luta das mulheres por melhores condições de vida e trabalho teve início a partir do século XIX. A jornada de trabalho e a discriminação de gênero eram alguns dos pontos debatidos pelos manifestantes da época. De acordo com registros históricos, o primeiro Dia da Mulher foi celebrado nos Estados Unidos, em maio de 1908, onde mais de 1.500 mulheres se uniram em prol da igualdade política e econômica no país. No entanto, o 8 de março teve origem com as manifestações das mulheres por melhores condições de vida e trabalho, durante a Primeira Guerra Mundial, em 1917. A manifestação, que contou com mais de 90.000 mulheres, ficou conhecida como Pão e Paz, sendo este o marco oficial para a escolha do Dia Internacional da Mulher, que passou a ser comemorado neste dia. Porém, somente em 1921 que essa data foi oficializada. Com o tempo, graças às lutas promovidas, a mulher vem conseguindo aumentar seu espaço nas estruturas sociais, abandonando a figura de mera dona de casa e assumindo postos de trabalho, como cargos importantes em empresas, na política e na sociedade. A luta diária da mulher na sociedade é por reconhecimento, por igualdade de direitos, valores e deveres. Esses são os pontos que tornam a comemoração do Dia da Mulher importante. Pois, além de cuidar da casa e dos filhos, hoje a mulher tem um grande papel na sociedade. A igualdade de gêneros deve ser praticada diariamente. Aquela antiga e retrógrada ideia de que o lugar de mulher é apenas em casa não deve mais fazer parte do nosso cotidiano. A importância do Dia da Mulher vai além do parabéns que desejamos às mulheres de nossa vida. Ele representa que estamos mudando nossos valores e aprendendo a respeitar, admirar e valorizar todos os que nos rodeiam durante a nossa vida. A mulher é livre para ser o que quiser, andar para onde quiser, andar como quiser. A mulher é livre para tudo, sem preconceito. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Gabriele Ramos Martins, da Escola Básica Municipal Professora Zuma Souza da Silva, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o excelentíssimo vereador mirim, Thomas Alti Corrêa, presidente da mesa diretora, cumprimentando e estendendo meus cumprimentos aos demais integrantes da mesa, aos meus colegas vereadores e vereadoras mirins, ao público aqui presente, aos internautas e telespectadores que nos acompanham pela TVL e outros meios de comunicação, a todos, um bom dia. Você sabe o que é transplante de órgãos? O transplante é um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão, coração, pulmão, rim, pâncreas, fígado, ou tecido, medula óssea, ossos, córneas, de uma pessoa doente, por outro órgão ou tecido normal de um doador vivo ou morto. Aqui em Blumenau é feito do rim, pâncreas, fígado, coração e córneas. Blumenau é referência em transplantes.
As primeiras experiências de transplante na antiguidade visavam principalmente a reparar mutilações. No século VI a.C., cirurgiões hindus já faziam insertos de tecidos. Em Alexandria, lesões do rosto e de outras partes do corpo eram atendidas com retalhos de pele. Entre os casos modernos de transplante, são particularmente importantes os de coração. As primeiras experiências nesse domínio datam de 1905, quando dois franceses, Alexis Carrel e Charles Claude Guthrie, transplantaram o coração de um cão, que pulsou no corpo de outro durante cerca de 1 hora. Vladimir Demikov fez severos transplantes nos anos de 1930 e 1950, com transplantação de um coração dentro de um animal e uma substituição de pulmão e coração em um animal. Após isso, foi no ser humano. No homem, a primeira experiência foi feita pelo americano James Daniel Hard, em 1964. Hard exertou o coração de um chimpanzé num homem de 68 anos, que sobreviveu poucos minutos. Em dezembro de 1967, o sul-africano Christian Barnard conseguiu o primeiro êxito nesse tipo de operação, ao transplantar um coração de um humano para um paciente de 54 anos, em fase final de arteriosclerose coronária. O doente sobreviveu 18 dias e morreu de pneumonia. A partir de então, inúmeros transplantes passaram a ser feitos, conseguindo-se sempre aumento de sobrevida, tirado do Wikipédia. Nos últimos 10 anos, o número de transplantes realizados no Brasil cresceu 63,8%. Muitas pessoas de outros lugares do Brasil vêm para Blumenau, porque aqui é mais fácil de conseguir o transplante. Fale para a sua família se quiser ser doador de órgãos, porque nunca sabemos o dia de amanhã. Você pode até morrer, mas salvará uma vida. Não fique fora disso. Doe órgãos. Salve vidas. Deus abençoe. Obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Amanda Hilles Heinz Saum, da Escola Básica Municipal Professora Adelaide Stark, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Thomas Hort Correia, os vereadores mirins Bruno Ricardo Mali e Stephanie Alessandra da Luz, que comandam a mesa diretora, demais vereadores mirins, vereador Almir Vieira e da coordenadora do Março Roxo, Priscila Krieger, que estiveram presentes, ao ex-vereador mirim Caio Montebeller, a dona Gertrude Terezinha Rinenstein Salmo, minha mãe e as minhas irmãs Samanta e Graziela, público aqui presente e os que nos acompanham pela internet e pela TV Legislativa, uma boa tarde. Venho falar para vocês sobre o esporte nas escolas. Algo que vem crescendo muito nos últimos anos e que vem mudando muitos alunos no seu desenvolvimento pessoal e em comunidade. Com o esporte, além de ser uma maneira divertida de se obter saúde, também nos dá o modo de desenvolver outras habilidades e descobrir o potencial de cada um. Todos nós sabemos que o esporte é importantíssimo para as pessoas e para todas as pessoas em geral, tanto as crianças, os jovens, os adultos e os idosos. Além de ampliar o campo experimental do indivíduo, cria obrigações, estimula a personalidade intelectual e física, oferece chances reais de integração social, no que também proporciona a vontade de treinar e não deixa cair em vícios ou querer buscar prazeres de vida que são errados ou prejudiciais à saúde. Com isso, gostaria de falar sobre um problema da Escola Básica Municipal Professora Adelaide Stark, que é o mesmo do meu requerimento que irei defender logo. As traves da quadra de esporte, elas estão enferrujadas, com alguns pontos rachados, que já foram soldados várias vezes, mas nunca ficam bons, com a tinta descascando e a rede toda arrebentada para o uso. Peço licença. Com a palavra em parte, o vereador mirim Marco Antônio Dias da Silva. Eu achei muito importante o tema que você abordou, eu fiz da mesma relevância. Com relação ao esporte, eu acho que isso envolve muito para formar uma pessoa, não só psicologicamente, como também fisicamente. A importância na saúde,
ou com convívio entre outros colegas, com jogos coletivos. E por isso eu parabenizo você pelo assunto abordado. Obrigada. Agradeço você por ter falado também que quanto mais pessoas falarem sobre o esporte e mostrarem para todos que ele é importante e que ele precisa ser praticado cada vez mais nas escolas e em todos os lugares, vai ajudar cada vez mais as cidades, em todos os lugares. Queria comentar também que as traves da minha escola são um dos materiais essenciais para os campeonatos, principalmente de futsal, né, que tem. Elas são importantíssimas, como todo mundo sabe, e elas precisam ser reformadas porque elas são, como usam um espaço grande, elas são perigosas. Eu peço a reforma das mesmas, pois pelo local todas as crianças e jovens praticam esportes e brincam no recreio, sendo perigoso, pois pode vir a cair e se tornar um grave acidente. Solicito que as lixem, pintem, coloquem rede nova e resistente, renovem-na, ou que, se puderem, comprarem uma nova, porque elas estão em estado bem crítico mesmo. É muito ruim quando você espera a aula de educação física para praticar o seu esporte favorito e não pode, pois o local está inapropriado para o uso. Vamos mudar isso. Vamos dar um gosto a mais para os jovens quererem ir à escola. Vou encerrando meu discurso com a frase de Augusto Branco. Ninguém marca um gol sentado no banco de reservas. Chame a responsabilidade para si. Chamo a responsabilidade para mim, porque a nossa trave da vida não está boa e precisamos arrumá-la para fazermos excelentes gols. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Ana Carolina Luciane Correa, da Escola Básica Municipal Machado de Assis, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o excelentíssimo presidente mirim, Tomasotti Correa, os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e a todos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, uma boa tarde. Hoje venho falar de um tema que me preocupa muito, a importância da reciclagem. Segundo pesquisa do IBGE, 30% de todo o lixo produzido no Brasil poderia ser reciclado. Porém, somente 3% vão para os centros de reciclagem, enquanto que na Alemanha são reciclados 45% de todo o lixo produzido. Mas o que é reciclagem? Qual a sua importância? A reciclagem é a recuperação da parte útil dos dejetos e a sua reintrodução no ciclo de produção. A sua prática teve início na Segunda Revolução Industrial, quando o mundo se deparou com níveis altíssimos de lixo. Efeito esse da industrialização, onde começaram a usar mais embalagens e também o surgimento do consumismo. O lixo estava poluindo demais o meio ambiente, além de ocupar muito espaço. Então, pensaram em uma maneira de diminuir o impacto no meio ambiente, criando a reciclagem, onde, primeiramente, os resíduos sólidos vão para a triagem. Depois, sofrem alterações para voltar à forma de matéria-prima. E já em forma de matéria-prima, um novo produto é fabricado. Queria fazer uma parte. Primeiramente, queria parabenizar pelo assunto escolhido. É um assunto que eu, particularmente, acho de extrema importância. E isso é até uma coisa que eu gostaria de citar, né? Que até mais para frente estarei fazendo meu requerimento questão nesse quesito, né, de reciclagem. E isso é uma coisa que realmente me surpreende muito. O quanto que as pessoas não têm uma consciência sobre a reciclagem, sobre o que é. Muitas vezes eu vejo o pessoal jogando lixo na rua, ou então às vezes vai separar e falar, joga ali em qualquer um. E eu fico de cara, porque é realmente uma coisa incrível a reciclagem. Eu queria então parabenizar e isso aí, valeu. Obrigada, vereador mirim Pedro. E nós temos em nossa cidade vários pontos de coleta de lixo reciclável, e também o caminhão da SAMAI, que passa na frente das casas recolhendo os materiais recicláveis. Mas mesmo com o caminhão passando na frente de suas casas, muitas pessoas ainda não reciclam, praticando assim um ato de irresponsabilidade, pois dessa forma estão poluindo ainda mais o ar, solos e a água. Além de todos os benefícios que a reciclagem agrega ao meio ambiente,
As empresas recicladoras geram muitos empregos. E várias indústrias estão optando por matéria-prima reciclada para diminuir os custos de produção. Além da reciclagem dos resíduos sólidos, temos também a compostagem, que é o lixo orgânico que passa pelo processo da compostagem, gerando adubo, que pode ser usado em plantações, evitando assim o uso de produtos químicos, que além de fazerem mal ao meio ambiente, prejudicam a nossa saúde. São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos a não geração, pois quanto menor for a produção de lixo, menos poluição teremos. A redução, pois devemos diminuir ao máximo a quantidade de lixo, começando pelo mercado, onde devemos optar por produtos com menos embalagens. A reutilização, onde podemos transformar, por exemplo, embalagens que antes iriam para o lixo em objetos de decoração. A reciclagem, que visa o aproveitamento da matéria-prima. O tratamento dos resíduos sólidos, que é a destinação dos resíduos por meio da reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação e aproveitamento energético. A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, que é a distribuição adequada dos rejeitos em aterros, visando evitar danos e riscos à saúde pública e minimizar os efeitos ao meio ambiente. Por esses motivos, devemos reciclar, seja em casa, na escola, com os amigos e em qualquer lugar. A poluição está aumentando cada dia mais, e se nós não começarmos a mudar nossos hábitos, como ficará o futuro do mundo? Não queremos que nossos filhos e netos tenham que dividir a cidade com aterros sanitários. O futuro está em nossas mãos, e cabe a nós decidir o que iremos fazer com ele. Obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Pedro Antônio Rezende Fogaça, do Colégio Sagrada Família, que dispõe de 5 minutos. Bom, eu gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente Tomasotti Correia, nome dos mais integrantes da mesa diretora. Também queria agradecer a presença da minha vereadora suplente, Isis Schran Moirer, do ex-vereador mirim Caio Montebeller, e público aqui presente, os que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, todos um bom dia. Bom, hoje eu queria falar um pouquinho sobre alguns heróis da nossa sociedade, né, que são os policiais e a polícia. Um trabalho perigoso que requer um grande preparo físico e emocional, e para estarem sempre a postos para protegerem a população. Mas uma minoria acaba por comprometer a imagem da polícia, fazendo com que a sociedade e a mídia tradicional os vejam como opressores e violentos, portanto, causando movimentos pelo fim da polícia militar, né? E é como diz o ditado, né? Então, quando for assaltado, chama o Batman. E, desse ponto, acho que a gente podia puxar um outro ponto que eu acho muito interessante, que é o porte de arma para agente carcerário, porque eu, particularmente, acho ridículo que um cidadão de bem, que sai de sua casa, que fica encarregado de cuidar de criminosos, não possa ter o direito de se defender. A gente pode ver o reflexo disso em diversas revoltas carcerárias, por aí onde os presos se rebelam e os agentes não podem se defender. Então é chamado BOP e, infelizmente, acontece uma chacina. A nossa sociedade está tentando cada vez mais desvalorizar os nossos protetores e valorizar os malfeitores. A inversão de valores está em um extremo, onde quando você desacata uma autoridade, você xinga o policial, às vezes até agride, você é aplaudido. Eu fico de cara com isso. E algum dia os policiais, com baixos salários, com baixo reconhecimento da população, podem acabar se cansando. Um belo exemplo disso foi agora o caso do Espírito Santo, que estamos com as consequências até agora, né? E eu até queria citar uma experiência pessoal, né? De alguns anos atrás, eu fui assaltado, né? Roubaram meu celular. Para muitos pode não parecer muita coisa, né? Parecer tranquilo, mas eu lembro que na época eu fiquei bem assustado, meio traumatizado. Foi a primeira vez que fui assaltado. E encontrei 2 policiais. Então eu fui conversar com eles, me ajudaram muito. Eles ajudaram a avisar minha família, eles me orientaram. E até hoje eu me lembro exatamente da feição daqueles policiais. Porque eu acho que, acima de tudo, eles não são só autoridades, eles são heróis, eles são figuras de poder na nossa sociedade. Então, só o que eu peço a vocês é que vocês abram seus olhos para a realidade, que vocês não se alienem, que vocês deem o valor que nossos heróis realmente merecem. Obrigado pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Stephanie Alessandra da Luz, da Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré, que dispõe de 5 minutos.
Cumprimento o excelentíssimo presidente Mirim Thomas Lade Correia e, em seu nome, os demais integrantes da mesa diretora. Também cumprimento de forma especial o ex-vereador Mirim Caio Montebeller, colegas vereadores mirins, o público aqui presente e os que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet. A todos uma boa tarde. Venho falar hoje sobre mulher. A ideia de criar o Dia Internacional da Mulher surgiu no final do século XIX e no início do século XX, nos Estados Unidos e na Europa. Era o começo de um novo caminho para nós mulheres, conquistamos melhores condições de vida, trabalho e direito ao voto. Muitas manifestações feitas por mulheres trabalhadoras foram registradas em todos os países do mundo, e na década de 1970, especialmente no ano de 1975, a ONU reconhece o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. É um grande privilégio ser mulher. Com tudo isso, as mulheres conquistaram alguns direitos: ter direito à vida, à liberdade e segurança pessoal, a igualdade de estar livre de todas as formas de discriminação, direito à liberdade de pensamento, à informação e à educação, à privacidade, à saúde e à proteção desta, de construir relacionamento conjugal e planejar sua família, a decidir ter ou não ter filhos e quando tê-los, aos benefícios do progresso científico, à liberdade de reunião e participar na política e a não ser submetida a torturas e maltratos. Duas mulheres marcaram minha vida: Kelly, minha mãe, e Catarina, minha avó. Mulheres corajosas, em especial minha querida avó, que é responsável por mim, determinada, que não se deixa abater por nada, levantando sempre cedo para ir ao trabalho, uma grande empreendedora. Quer deixar seus filhos e netos perseverança, que tudo é possível quando se tem objetivos e crê em nossos sonhos que se tornem possíveis. Perdão. Minha mãe foi outro exemplo de mulher, batalhadora, Com a palavra, o vereador mirim Marco Antônio Dias da Silva, da Escola de Educação Básica Professor João Widerman, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Thomas Lade Correia, em seu nome e demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores, em especial, que por terem prestigiado essa sessão, o excelentíssimo senhor vereador Almir Vieira, a coordenadora do Março Roxo, senhora Priscila Krieger, público aqui presente, internautas e aos que nos acompanham pelo TVL. Um bom dia. Hoje vim falar da importância do esporte na vida, na saúde e na formação de uma pessoa. Você sabe o quanto o esporte contribui na formação da sociedade? O esporte traz muitos benefícios na vida da pessoa, com relação à sua formação, a importância de respeitar seus colegas, trabalho em equipe e o quão longe você pode chegar com a força de vontade e treino. Além disso, o esporte também ajuda na saúde, reduzindo a probabilidade de doenças e trazer preparação física. O esporte pode estar presente de vários modos, como, por exemplo, na educação física, em gincanas organizadas pelas escolas, ou treinos feitos por instituição, como, por exemplo, a APAB de Basquete Blumenau, Associação de Pais e Amigos do Basquete em Blumenau, que visa fortalecer, planejar e mesclar o auxílio no desenvolvimento social e profissional. Desde pequena, é importante que a criança se envolva em atividades físicas. O esporte, além de formar psicologicamente e fisicamente, afasta os jovens, que atualmente estão muito ligados em eletrônicos, ou até mesmo ajudando a distanciá-lo das drogas e de criminalidade, direcionando para um bom caminho. Por isso, é fundamental a inclusão das crianças e jovens em outros esportes. Mas este recado não é só para crianças, mas também me refiro aos adultos, que podem ser modelos para os jovens atualmente, dando um bom exemplo. Pois, como disse Nelson Mandela, o esporte tem a força de mudar o mundo. Se deve ir com moderação e sem ansiedade na prática de esportes, pois não adianta querer um rápido resultado correndo o risco de ter lesões ou problemas gerados por alto impacto. Resumindo, o esporte é importante para a formação de uma pessoa, pois não só traz benefícios, como também afasta a pessoa da criminalidade e outros males.
deve também ser praticado com cautela. Para finalizar, deixo uma mensagem de Michael Jordan. Eu errei mais de 9.000 arremessos na minha carreira. Perdi quase 300 jogos e em 26 vezes confiaram em mim para fazer a cesta da vitória. E eu errei. Eu falhei de novo e outra vez na minha vida. E é por isso que eu obtive sucesso. Obrigado pela atenção de todos. Com a palavra, a vereadora mirim Eixila Suzana Martins, da Escola Básica Municipal Patrícia Helena Finar de Pegorim, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o excelentíssimo presidente mirim Tomasotti Corrêa, e em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, o vereador Almir Vieira e a coordenadora do projeto Março Roxo, Priscila Krieger, que não se encontram mais presentes, o público aqui presente, em especial amigos da minha escola que vieram nos prestigiar hoje, os que nos acompanham pela TV legislativa e pela internet. A todos uma boa tarde. Eu gostaria de começar o meu discurso citando uma frase do escritor Victor Hugo, que diz que a prudência é a filha mais velha da sabedoria. A prudência pode e deve ser aplicada em todas as áreas da nossa vida. Mas hoje eu venho focar em um ponto em que ela deve ser dobrada: o trânsito. Afinal, eu não sei se isso é de conhecimento de todos aqui, mas em escala mundial, o Brasil é o quarto país com mais mortes no trânsito. E isso é consequência que a falta de prudência nos traz. Eu não venho hoje chamar a atenção apenas para o risco de atender um celular ao volante, o que, afinal, é um risco bem grande. Mas eu também venho pedir atenção aos detalhes. Bom, eu sou uma pessoa que tem um grande problema com atrasos, o que quase sempre resulta nos meus pais ou amigos dirigindo às pressas por aí e comigo terminando de me arrumar no banco do passageiro. E, em meio de uma dessas correrias em que eu já estou acostumada, meu pai dirigia e eu conversava com ele. Virei o rosto por questão de 3 segundos. E, quando voltei a olhar para frente, vi 2 carros tentando ultrapassar o nosso. 2 carros que 3 segundos atrás não estavam lá. O que me fez pensar, e se eu fosse a motorista? E se eu estivesse dirigindo o carro e tirasse os meus olhos da estrada por míseros 3 segundos? E se minhas mãos escorregassem nesse meio tempo? Faria diferença para mim e para os motoristas dos 2 outros carros? Esses 3 segundos fariam diferença? E se fosse ao contrário? Se outro motorista se distraísse, por exemplo, ao trocar a estação de rádio? Faria diferença para mim? A partir do momento em que nós pegamos as estradas, nos tornamos responsáveis, não só pelas nossas vidas, mas pelas vidas de todas as outras pessoas, sejam elas pedestres, ciclistas, motoristas. A partir do momento em que decidimos entrar num carro ou andar pela cidade, a prudência e a sabedoria deveriam nos dominar. Pensar em agir com prudência não é só não ultrapassar o limite de velocidade, não é só atravessar a faixa. Isso também é óbvio, mas cada detalhe, até mesmo uma mínima coisa feita com prudência, contribui para uma sociedade mais segura. Agora, citando a Bíblia Sagrada, mais precisamente em Lucas 10:16, quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também será desonesto no muito. Nós precisamos estar atentos aos detalhes, porque mesmo que eu ainda não dirija, eu sou pedestre e eu sou passageira. Eu sou, talvez, a futura causadora de um acidente, apenas por não olhar para os lados ao atravessar uma rua ou por distrair um motorista. Nós somos, cada um de nós, parte de uma sociedade, e é nosso dever agir com prudência. Somos nós que escolhemos entre salvar e tirar uma vida. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Suelen Jandrei da Silva, da Escola Básica Municipal Professor Fernando Osterman, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Tomasotti Corrêa, e, em seu nome, os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e os que nos acompanham pela TV Legislativa, um bom dia. Você conhece alguém que tem epilepsia? Hoje irei falar sobre o Março Roxo, que visa a conscientização à população sobre a epilepsia. Para quem não sabe o que é epilepsia, se trata de transtorno neural que atinge milhares de pessoas anualmente no país.
uma doença que consiste em uma alteração temporária do funcionamento do cérebro ocasionada durante um curto período de tempo. A emissão de sinais incorretos por parte do cérebro. Para algumas pessoas, a epilepsia pode ter sintomas mais ou menos evidentes, não significando que o problema tenha menos importância se a crise for menos aparente. As crises epiléticas são manifestações clínicas de uma descarga anormal de neurônios. Aproximadamente, uma em cada 100 pessoas tem epilepsia. No Brasil, cerca de 150 mil casos por ano. A doença requer um diagnóstico médico e, frequentemente, acompanhamento profissional. Pessoas como Priscila Krieger, que estava hoje em nossa mesa diretora, professora da Unicelv e mãe da pequena Camille, que tem epilepsia desde os 9 meses de vida. Diante das dificuldades ocasionadas pela falta de informação, resolvemos abraçar a ideia de que conscientizar é necessário para afastar definitivamente o preconceito que ronda essa doença, explica a professora Priscila. O movimento Março Roxo iniciou em 2015, quando foi aprovado pela Câmara de Vereadores de Blumenau, um projeto que instituiu oficialmente no calendário municipal o Março Roxo. A aprovação do projeto tornou Blumenau o primeiro município no país a ter um mês de conscientização sobre a doença. Em 2016, aconteceu a primeira campanha do Março Roxo, quando o movimento realizou diversas ações para orientar a população. Uma das palestras ocorreu no Teatro Michelangelo, da Unicelv de Blumenau, envolvendo estudantes do recurso da área da saúde da instituição. No decorrer deste mês, já aconteceram várias coisas em prol dessa campanha, como a iluminação do prédio da Prefeitura, na cor roxa, a ponte Comendador Souza da Silva, também na cor roxa, teve um aulão de zumba, uma tenda de conscientização no Parque Ramiro Ridger, e neste sábado aconteceu o pedágio de informação na sinaleira da Rua 7 de Setembro com a Alameda Rio Branco. Para quem não pôde participar de nenhuma dessas atividades, terá ainda no dia 26/3 uma caminhada pela epilepsia, a partir das 9 horas. Obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Ágata Priscila Montebeller, da Escola Básica Municipal Friedrich Karl Kemmelmeier, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim Tomazatti Corrêa e, em seu nome, os demais integrantes da mesa diretora. Agradeço Caio Vinícius, ex-vereador mirim, por estar aqui hoje, público aqui presente e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet. Uma boa tarde. Bom, hoje vim falar sobre uma data muito especial, Dia da Mulher. Como surgiu o Dia da Mulher? Uma fábrica têxtil de Nova York, em 1911, com cerca de 130 operárias morreram carbonizadas. Sem dúvida, o incidente ocorrido em 25 de março daquele ano marcou a trajetória das lutas feministas ao longo do século XX. Mas os eventos que levaram à criação da data são bem anteriores a este acontecimento. Desde o final do século XIX, organizações femininas de movimentos operários protestavam em vários países da Europa e nos Estados Unidos. As jornadas de trabalho de aproximadamente 15 horas diárias e os salários de mediocres introduzidos pela Revolução Industrial levaram as mulheres a greves para reivindicar melhores condições de trabalho. E o fim do trabalho infantil, comum nas fábricas durante o período. O primeiro Dia Nacional da Mulher foi celebrado em maio de 1908, nos Estados Unidos, quando cerca de 1.500 mulheres aderiram a uma manifestação em prol da igualdade econômica e política no país. No ano seguinte, o Partido Socialista dos Estados Unidos oficializou a data como sendo 28 de fevereiro, com um protesto que reuniu mais de 30 mil pessoas no centro de Nova York e culminou
em novembro de 1909 em uma longa greve têxtil que fechou quase 500 fábricas americanas. Essa informação do site Nova Escola. Obrigado pela atenção de todos. Com a palavra, a vereadora mirim Manuela Carl, da Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Tomasotti Corrêa, em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, ao ex-vereador mirim Caio Vinícius Montebeller, público aqui presente e aos que nos acompanham pela TV Legislativa. A todos, um bom dia. Hoje irei tratar sobre a cultura e sobre as tradições da nossa cidade. Você conhece as culturas e tradições da nossa cidade? Da época de Dr. Blumenau até os dias de hoje, muitas coisas mudaram e muitos hábitos, costumes e tradições foram naturalmente incorporados ao nosso dia a dia, desde a culinária, com nossos tradicionais cucas e o chopp, até a arquitetura em Chaimel. Temos, inclusive, na nossa cidade, uma grande festa que celebra a nossa cultura, que é a Oktoberfest. Dentre de várias tradições e culturas, quero citar sobre os grupos de danças folclóricas, que mantêm nossas tradições ligadas à dança e aos trajes típicos alemães. Os grupos folclóricos espalhados pelos bairros de Blumenau possuem uma diversidade grande de integrantes, de trajes e de apresentações, mas todos eles possuem algo em comum: a perpetuação de atividades culturais herdadas dos imigrantes que chegaram nessas terras. Cada música, cada passo e cada movimento formam uma dança que enche os olhos de beleza, cada uma delas com algum significado: o fim de uma estação, a celebração de uma colheita farta, o trabalho exercido nas antigas vilas ou ainda a tarefa de encontrar o par perfeito. Tenho dentro do meu círculo de convivência pessoas que se dedicam e se doam para manter essa parte da cultura viva. Tive a oportunidade de conversar com essas pessoas. É incrível observar o amor que elas colocam nisso, que aos olhos de um leigo se resume a uma dança. Pude perceber que dentro desses grupos existem pesquisas exaustivas, trajes e roupas de uma delicadeza única, trajes esses que muitas vezes são pagos pelos próprios participantes do grupo. Com a palavra em a parte, a vereadora mirim Amanda Hillesheim Salm. Parabéns pelo assunto abordado, que tem muita gente que não sabe as tradições da cidade e é muito bacana você estar trazendo isso para a gente e para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Parabéns. Com a palavra em a parte, a vereadora mirim Ístela Suzana Martins. Manuela, eu queria te parabenizar pelo seu tema. Afinal, somos todos blumenauenses. Mesmo alguns, como eu, por exemplo, não tendo nascido aqui, nós somos blumenauenses, vivemos nessa cidade. E é um tema muito importante porque, como moradores de Blumenau, nós temos que amar nossa cidade e conhecer tudo o que ela faz. Então, eu acho que com o seu discurso você ajuda o público que nos prestigia hoje, os internautas e até mesmo nós, vereadores mirins, a lembrarmos um pouco de como Blumenau é importante, todas as suas tradições. Então, muito obrigada pelo seu tema, eu queria te parabenizar. Eu queria agradecer pela parte da vereadora mirim Ístela e Amanda. E não esquecendo, claro, o desejo de sempre levar aos que assistem às suas apresentações as mais belas danças. Faltam recursos e incentivos e, em diversos momentos, faltam até mesmo participantes para integrarem os grupos de dança folclórica. Com essas informações que lhes trago, quero fazer o seguinte apelo: busquem conhecer e apoiar os grupos perto de suas casas, de suas escolas ou de seus trabalhos. Com total certeza que lhes digo que todas aquelas pessoas dançando se empenharam e muito para estar diante de vocês. O nosso futuro começa com a preservação de nosso passado. Manter costumes como estes vivos é manter a memória e a história de pessoas que lutaram para construir essa cidade, que lutaram para construir nossas famílias e tudo que conhecemos hoje, vivas. Como disse Nildo Lage, a cultura de um povo é o seu maior patrimônio. Preservá-la é resgatar a história. Perpetuar valores é permitir que as novas gerações não vivam sobre as trevas do anonimato. Obrigada pela atenção de todos. Com a palavra, o vereador mirim Bruno Ricardo Mali, do Colégio Shalom, que dispõe de 5 minutos.
Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente Mirim Tomasotti Corrêa e, em seu nome, os demais integrantes da mesa diretora. Colegas vereadores mirins, gostaria de agradecer a presença da senhora Priscila Kreger e o excelentíssimo vereador Almir Vieira, que se encontraram presentes no início da sessão, ex-vereador mirim Caio Montebello, público aqui presente, e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, um bom dia. Gostaria de parabenizar a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 do corrente mês. No Brasil, estamos começando a aceitar a mulher em qualquer tipo de emprego e sociedade. Na política, mais precisamente, vemos uma grande evolução para elas. Por exemplo, até 1932, a mulher não podia escolher seus governantes no Brasil. O dia 24 de fevereiro de 1932 foi um marco na história da mulher brasileira. No Código Eleitoral Provisório, Decreto 21076, de 24 de fevereiro de 1932, durante o governo de Getúlio Vargas, o voto feminino no Brasil foi assegurado. Mas elas não queriam apenas o voto. Em 31 de 10 de 2010, Dilma é eleita a primeira mulher presidente no Brasil. Hoje, aqui na Câmara Mirim, 60% dos vereadores titulares são mulheres. E dos 15 suplentes, há apenas um homem. Mesmo na Casa Legislativa adulta, não tendo nenhuma vereadora, a nova geração feminina quer cada dia mais ter seu lugar na política. Em uma pesquisa nacional realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, já testou que as mulheres recebem, em média, 74,5% dos salários dos homens no país. Das 200 maiores empresas brasileiras, apenas 3 têm uma mulher no seu posto mais alto de comando. O cuidado da casa e do seu trabalho, a falta de oportunidade e o preconceito são um dos motivos dessa diferença tão grande. Mas longe das grandes empresas, há mulheres que depois de árdua jornada de trabalho, chegando em casa e têm todas as tarefas domésticas à sua espera. As mulheres que são sozinhas, que trabalham e cuidam de seus filhos, parabéns. Você é guerreira, lute pelos seus filhos, lute por seus direitos, pois nem sempre tem o merecido apoio, mas continua trabalhando com garra e entusiasmo. Quero deixar uma frase escrita pela Edna Frigato. Por trás da textura de flor, se esconde uma mulher de vibra, guerreira, intuitiva, sem medo de ser feliz. Obrigado pela atenção de todos. Atenção, senhores vereadores mirins, para o início da ordem do dia, com a discussão e votação dos seguintes requerimentos. Requerimento número 2, da autoria da vereadora mirim Bárbara Albino Bennertz. Peço à segunda secretária para que faça a leitura. Providências no sentido de fiscalizar e, se for o caso, determinar a roçagem da grama da calçada localizada na Rua dos Caçadores, nas imediações do número 1967, bairro Velha Central. O pedido se faz necessário, tendo em vista que pelo local passa diariamente muitos alunos, professores e funcionários do Colégio Castelo, da Escola Básica Municipal Professora Zulma Souza da Silva e do Colégio Menino Jesus, que muitas vezes passam pela pista de rolamento, o que é bem perigoso. Em discussão. Com a palavra, a vereadora mirim Bárbara Albino Bennertz, para realizar a defesa do seu requerimento. Além das pessoas que vão para escolas, ali tem inúmeras lojas e empresas, como a Cia Hering, o Mercado Cooper e a Gráfica 43. Muitas vezes, ali também tem um ponto de ônibus, que as pessoas passam por ali. Desculpa, eu queria pedir para a imagem, pedir para a TVL mostrar a imagem. Por ali também tem um ponto de ônibus, que eu acho que isso seria muito importante para as pessoas que vão para o ponto, né? Porque, assim, passar por ali, muitas vezes dá medo até, porque tem um passo atrás, como vocês podem perceber, e vai que tem uma cobra, alguma coisa do tipo, né? Dá medo de passar por ali. Então, gostaria de pedir para vocês para votarem sim para o meu requerimento. Muito obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação.
Em relação aos problemas técnicos, aos que aceitam, permaneçam como estão, e aos contrários que se levantem. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento número 3, de autoria do vereador Mirim Tomasotti Corrêa. Peço à segunda secretária para que faça a leitura. Providências no sentido de apagar a faixa de pedestre presente na rua Teodoro Ruttrup, 643, Vila Nova, Blumenau. O pedido se faz necessário, tendo em vista que pelo local passa diariamente muitas pessoas, achado que a faixa ainda está ativa, prejudicando a sua segurança. A faixa é quase invisível para os carros que passam, pois há outra faixa sinalizada alguns metros adiante. Passo a palavra ao vice-presidente para fazer defesa do requerimento. Com a palavra, o vereador Mirim Tomasotti Corrêa para realizar a defesa de seu requerimento. Eu peço a utilização das imagens da TVL. A gente consegue perceber que essa rua não é só uma rua de moradores, mas também há muitas empresas nela. E há perto dessa faixa que está apagada, a uns 10 metros já há outra que tem placas e todas as sinalizações. Com as imagens, é possível perceber que, na visão de um carro, não dá para ver a faixa, porque ela está tão mal apagada que não é possível ver um carro. E esses dias mesmo, passando por ali, eu percebi que havia pessoas atravessando. E os carros não davam mínima importância, porque eles não viam que havia uma faixa ali. Então, com o apagamento dessa faixa, seria muito melhor para a segurança dos moradores e também dos carros. Obrigado. Passo a palavra ao presidente Tomasotti Corrêa para seguir os trabalhos. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Gostaria que aguardassem um momento para nós resolvermos um problema técnico. Uhum. Em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento número 4, de autoria da vereadora Mirim Amanda Hillesheim Salmo. Peço à segunda secretária para que faça a leitura. Providências no sentido de reformar as traves da quadra de escola professora Adelaide Stark. O pedido se faz necessário, tendo em vista que todos os alunos utilizam essas traves e, como já estão muito gastas e enferrujadas, acabam sendo inapropriadas e perigosas para o uso, podendo vir a cair e machucar alguém. Em discussão. Com a palavra, a vereadora Mirim Amanda Hillesheim Salmo, para realizar a defesa do seu requerimento.
Eu peço que Eu peço que votem sim, para que a TVL, por favor, mostre as imagens. Dá para ver muito bem que as redes estão todas esgotadas, já foram amarradas, e dá para ver perto das partes soldadas que estão enferrujadas, e elas não estão presas fixamente no chão, elas estão soltas no solo. E se alguém pendurar ou está correndo e bater, não vê, ela pode vir a cair e machucar. Então, peço que votem favorável para que isso seja arrumado. Obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento número 5, de autoria do vereador mirim Bruno Ricardo Mali. Peço à segunda secretária para que faça a leitura. Providências no sentido de asfaltar, fiscalizar e, se for o caso, determinar a colocação de calçadas laterais da rua Ricardo Voigt, número 32, bairro Garcia, ao lado do Colégio Shalom. O pedido se faz necessário, tendo em vista que pelo local passam diariamente muitos alunos, professores, funcionários do colégio Shalom e moradores da comunidade. O asfaltamento da rua irá ajudar a deixar a região mais limpa e organizada, pois em dias de chuva as pessoas têm que deixar seus carros longe para não passar pela lama. Por ser uma rua curta, o custo do afastamento é pequeno. Em discussão. Com a palavra, o vereador mirim Bruno Ricardo Mali, para realizar a defesa do seu requerimento. Peço a utilização das imagens da TVL. Então, isso foi só numa garoinha, acho que deu uns 10 minutos antes. Eu estava passando para vir aqui à Câmara e ela já ficou bem, ficou bem lameada. E um deficiente visual, ele não tem nenhuma organização, não tem nada para que ele consiga seguir. É apenas lama, barro batido para os carros passarem. E a poeira vai se deslocando. E agora acabou de sair um prédio comercial e várias pessoas, vai ter a maior circulação de pessoas ali. E tem a igreja, que é a minha escola Shalom, que tem ali, e os membros têm que deixar os carros longe, para não passar pela lama. Tipo, uma criança que passa de chinelo para ir para sua casa, vai ter que se sujar para passar por ali, ou se arriscaria para passar pelo asfalto. Então, peço que votem sim, porque isso vai deixar a cidade limpa e mais organizada. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento número 6, de autoria da vereadora mirim Ana Carolina Luciane Corrêa. Peço à segunda secretária para que faça a leitura. Providências no sentido de consertar o calçamento e cortar o mato que está invadido a rua Gustav Tribes. O pedido se faz necessário, pois o calçamento tem desnível e está prejudicando a passagem dos moradores. Além disto, o mato está tomando conta da rua, dificultando a passagem dos pedestres. Em discussão. Com a palavra, a vereadora mirim Ana Carolina Luciane Corrêa, para realizar a defesa do seu requerimento. Peço a execução das imagens pela TV Legislativa. Como podemos observar, o mato está tomando conta da rua
e atrapalhando a passagem dos moradores, que precisam passar pelo meio da rua, e também o calçamento, que tem muito desnível e está atrapalhando a passagem dos moradores. Então, eu peço que vocês votem a favor para melhorar a rua dos moradores. Obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento número 7, de autoria do vereador Mirim, Marco Antônio Dias da Silva. Peço à segunda secretária para que faça a leitura. Providências no sentido de consertar a cobertura do ginásio de esportes da Escola de Educação Básica Professor João Widman, localizado na rua 4 de Fevereiro, número 64, Itopava Norte, Blumenau, Santa Catarina. O pedido se faz necessário, pois em dias de chuva a quadra fica toda molhada, gerando problemas no piso e dificultando o aproveitamento das aulas, além da escola ser um polo de basquete da APAB, Associação dos Pais e Amigos do Basquete. Em discussão. Com a palavra, o vereador Mirim Marco Antônio Dias da Silva, para realizar a defesa do seu requerimento. Eu gostaria que vocês votassem a favor, pois já causou muitos problemas, que inclusive já realizamos campeonatos que, quando foi feito, tiveram que cancelar ou esperar um tempo quando estava acontecendo, pois a chuva começou a ficar tão forte, começou a molhar o ginásio e pessoas escorregavam, até mesmo na educação física comum do dia a dia. Estava simplesmente hoje, um amigo meu, ele estava jogando bola comigo e escorregou, deu um pouco com a cabeça no chão e se machucou, mas está bem. A gente até acha engraçado de vez em quando, mas é realmente perigoso. Com relação à APAB, que é uma associação de basquete, tem um polo no João Widman, que é onde várias pessoas treinam lá, geralmente quarta a sexta. Tanto até que eu convido vocês para ir lá. E eu acho importante que se faça esse pedido necessário, pois realmente está complicando. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento número 8, de autoria da vereadora Mirim Gabriele Ramos Machado. Peço à segunda secretária para que faça a leitura. Providências no sentido de colocar um guarda de trânsito em frente à Escola Básica Municipal Zuma Souza da Silva, localizada na rua Florania, número 464, bairro Velha Central. O pedido se faz necessário porque pelo local passam muitos alunos, professores e funcionários da escola, sendo que a presença de um agente de trânsito auxiliaria na travessia do pedestre. Em discussão. Com a palavra, a vereadora... Diga. Passa a palavra para a Bárbara Albino Bennett. Bom, a Escola Zuma fica próxima onde eu estudo, o Colégio Castelo, e vejo mesmo que tem essa dificuldade para as pessoas, né? Pois ali geralmente passam muitos carros, realmente. Então, eu gostaria que vocês também votassem sim para o dela, porque eu acho que isso é muito importante. Obrigada. Mais alguém gostaria de discutir o requerimento? Com a palavra,
a vereadora mirim Gabriele Ramos Machado, para realizar a defesa do seu requerimento. O pedido ele se faz necessário porque, como a Bárbara disse, muita gente passa ali e muitas vezes as pessoas elas não seguem as leis de trânsito. Então, acaba dificultando muito a passagem dos alunos e de todo mundo que passa por lá, de outros colégios, não só do meu colégio, né? Então, obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento número 9, de autoria da vereadora mirim Suelen Jandrei da Silva. Peço à segunda secretária para que faça a leitura. Providências no sentido de consertar a grade de um bueiro localizado na rua Frederico Deck, bairro Boa Vista. O pedido se faz necessário, tendo em vista que pelo local passam muitas crianças e moradores do bairro, sendo que o fechamento do bueiro pode evitar que acidentes futuros aconteçam. Em discussão. Com a palavra, a vereadora mirim Suelen Jandrei da Silva, para realizar a defesa do seu requerimento. Eu acho que deveria ser tampado aquele bueiro, porque passam muitas crianças ali e elas vão sozinhas e vão correndo para casa e, sem ver o bueiro, elas podem acabar caindo ali e sofrendo graves acidentes. Eu gostaria de pedir para que a TVL mostre essas fotos. Como vocês podem ver, essa foto eu bati à noite e ela tá bem feia, assim. Pode até cair o resto do que falta. Obrigada, eu gostaria que votassem sim. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes e aos convidados, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 3 de abril, às 9 horas, nesta Casa Legislativa. A todos um bom dia.